Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 17 de abril. O que o Botafogo, Renato Paiva e os jogadores precisa fazer para que de fato a gente possa engrenar de vez nessa temporada? O ano tá difícil, tem muita coisa para melhorar e tem 4 questões que eu quero pontuar aqui para vocês. Só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, deixa seu like, isso é muito importante. O YouTube distribui melhor o conteúdo e você nos ajuda a crescer. Inscreva-se aqui no canal e clique no sininho para ativar as notificações, para a gente poder chegar aos 59 mil inscritos e você vai ficar sempre muito bem atualizado. Sempre lembrando que esse é o terceiro conteúdo do dia, então já tivemos muito Botafogo por aqui, muito comentário, análise, debate, e a gente ainda vai ter a nossa live da noite. Eu e Ricardo Azambuja estaremos aqui trocando aquela ideia com a galera e você é nosso convidado. Beleza? Bom, vamos em frente. O ano do Botafogo está sendo bem diferente daquilo que a gente estava projetando. Eu lembro que no fim de 2024, quando eu pensava na temporada 2025, eu visualizava um Botafogo que começasse ali as principais competições super bem, competitivo, com um jogo bem estruturado. Naquela altura, claro, a gente não pensava na saída do Arthur Jorge, mas ela aconteceu e a gente demorou demais, quase 60 dias, para trazer um treinador. Ainda assim, por conta da eliminação precoce no campeonato estadual, o Renato Paiva ganhou quase um mês. É uma nova pré-temporada para poder colocar o time do Botafogo ali num nível legal. E até por conta disso, o torcedor ele criou uma expectativa de que a gente pudesse, jogo após jogo, ver uma evolução, sempre dando um passo adiante, subindo os degraus, dessa escada do desenvolvimento. Fizemos um bom jogo contra o Palmeiras, fora de casa, mas a primeira impressão não foi a que ficou. Era uma outra configuração de partida, tivemos menos posse de bola do que o adversário, e esse é um grande ponto de diferença, inclusive, da partida de estreia oficial, sob o comando do Paiva, dos jogos que vieram na sequência. O Botafogo depois sempre teve mais posse de bola do que seu adversário, mas quando a gente está sem a bola, tem sido verdadeira dor de cabeça. A gente tem dado muitos espaços. E quando surgiu um adversário com um pouco mais de qualidade para poder definir quando teve a oportunidade, o Botafogo sofreu. Contra o Palmeiras a gente não concedeu tantos espaços assim, mas conforme eu disse, foi uma configuração diferente, a gente teve menos posse e jogou com um bloco mais baixo. Fato é, Fogão, tem 4 elementos que no meu ponto de vista são absolutamente essenciais para que a gente possa ver o time do Botafogo finalmente engrenar. A gente estava preocupado com o setor ofensivo, que o Botafogo estava tendo dificuldade para construir e tudo mais. E agora a gente tem que voltar a nossa atenção para o setor defensivo. Ou seja, a equipe do Botafogo claramente está desequilibrada. Você precisa encontrar esse equilíbrio ideal entre ataque e defesa. Se a ideia, dentro do modelo proposto, é você atacar defendendo, é preciso que o time do Botafogo ele seja um bloco único, e sempre o mais compacto possível para poder se defender e atacar com um nível de excelência altíssimo. Mas isso não tem acontecido. O nosso time, defensivamente falando, ele tem estado muito desorganizado. E se você não conseguir organizar essa estrutura de jogo, estamos com a bola, estamos atacando, perdemos a posse de bola. São 2 blocos isolados dentro de campo ou é um bloco só? Nós estamos no ataque e o time povoou o campo defensivo do adversário, ou nós estamos no ataque com 5, 6 jogadores e uma outra parte ficou lá para trás. Se isso ficar acontecendo, a gente não vai ter esse equilíbrio. Então, o primeiro ponto, que no meu ponto de vista é absolutamente essencial, é encontrar esse ponto de equilíbrio. A gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. A maneira como a gente vai atacar e a maneira como a gente vai defender. Se a ideia é atacar defendendo, um bloco o mais compacto possível e se movendo como se fosse uma coisa só. O Renato Paiva tem muita responsabilidade em cima disso. É claro que você tem as decisões dos jogadores dentro de campo, você pode treinar, mas na hora que você vai executar, o atleta toma uma decisão equivocada. O atleta, na hora que vai fazer um movimento, ele escolhe errado a hora de fazer esse movimento, a hora de dar um bote ou de não dar o bote. Tudo isso influencia. Por isso que eu falo aqui que as responsabilidades são divididas. Mas no que diz respeito à estruturação da equipe, o Renato Paiva precisa olhar essa questão.
Precisa trabalhar melhor essa questão, porque olhar ele certamente olha, mas precisa trabalhar melhor essa questão e os nossos atletas precisam assimilar também melhor as ideias e as instruções do treinador. Um outro ponto que também é muito importante, vamos para o segundo, cada um no seu lugar. A partida do Savarino ontem contra o São Paulo, digamos assim, foi um leve tapa na cara do nosso treinador. Não que o Renato Paiva não reconheça que o Savarino é o 10 e tal, e que ele tem que jogar como um 10. A questão não é essa. Mas o Renato Paiva ele veio deslocando o Savarino, sendo que se você tem o seu 10 disponível, coloque o 10 na vaga do 10. Certo? Não é que ele tirou o Savarino da equipe e ele precisou improvisar alguém na função do Savarino porque o Savarino não estava disponível. Ele colocou o Patrick de Paula como terceiro homem e deslocou o seu 10. Isso não pode acontecer. Cada um na sua função. O zagueiro é zagueiro, o lateral é lateral, o ponta é ponta, mesmo que ele possa fazer o movimento de cair por dentro, de dar o corredor para o lateral passar, mas ainda assim. E o 10 é o 10. O Savarino fez uma partidaça ontem. Partidaça. Ele fez um gol, ele deu uma assistência e os números poderiam ter sido ainda melhores. O Savarino ele poderia ter feito 3 gols, teve aquela finalização com 7 minutos do primeiro tempo, mal começou o jogo. No segundo tempo teve uma bola que ele finaliza que o Rafael pega lá no cantinho. Teve o passe do Savarino, aquilo ali não é um cruzamento, é um passe, para o Igor Jesus cabecear. Então ele poderia ter tido 3 gols e 2 assistências. Foram 5 passes decisivos do Savarino, 65 ações com bola, 7 finalizações. Ele foi o cara do nosso meio de campo. E não é surpresa para ninguém. Certo? Então, cada um na sua função. Sem essa de ficar deslocando o jogador para cá e para lá. Especialmente quando a gente fala de um cara que é extremamente importante para a nossa construção de jogadas. Esse também é um ponto fundamental no meu ponto de vista. Uma outra questão que eu anotei aqui. A gente tem que falar da letalidade no ataque. O Botafogo, diante de Juventude, Carabobo e São Paulo, criou um volume de oportunidades muito interessante. Não estou dizendo que jogou bem pra caramba, tá? Mas nós tivemos a oportunidade contra o Juventude de fazer 3, 4 gols. Fizemos 2. Contra o Carabobo, tivemos a oportunidade de fazer 3, 4 gols. Também fizemos 2. A vitória poderia ter sido muito mais tranquila. Mas desperdiçamos oportunidades. E contra o São Paulo, nós também desperdiçamos oportunidades que poderiam ter nos levado à vitória. Então, essa questão da letalidade, da gente conseguir aproveitar melhor as chances geradas, isso é essencial. Se o Botafogo tivesse caprichado um pouquinho mais na partida de ontem, a vitória era nossa. A vitória contra o Carabobo teria sido alcançada com mais tranquilidade. A vitória contra o Juventude teria sido mais elástica. O saldo de gols estaria melhor. Então, esse aspecto que cabe muito aos nossos jogadores, a gente precisa melhorar também. E também tem que destacar o seguinte: 3, 4 oportunidades criadas ao longo de uma partida é legal. Não dá para dizer que é horrível. Mas se a gente puder elevar o número de oportunidades criadas, é sinal de que o nosso jogo está começando a se desenvolver melhor. Então tem um lado que é responsabilidade dos jogadores e tem um outro lado que é responsabilidade do Paiva e da sua comissão técnica. Precisamos também melhorar nisso. Esse já é o terceiro ponto. Um quarto ponto é o entrosamento. Parte dos erros que a gente está vendo tem muito a ver com a assimilação do modelo de jogo. Tem novos jogadores entrando na equipe. Os caras estão tendo que se adaptar a um modelo de jogo diferente, que é o jogo posicional. Tem coisas que a gente consegue observar que estão acontecendo, ainda não no nível desejado, mas dá para perceber a ocupação dos espaços, o ponta fechou, o lateral passou, então o lateral fechou, o ponta abriu, ou um outro jogador ocupou aquela posição. Tem coisas que a gente consegue observar. Mas por que o entrosamento é importante nessa história? Porque você vai fazendo com que os atletas, se adaptando a um novo sistema, eles possam também evoluir juntos, errando, tentando, acertando. É claro que com um jogo atrás do outro,
fica mais difícil você sempre manter o mesmo 11. São muitos jogos na sequência. Você vai ter que fazer o controle de carga. Mas o ideal é que você consiga repetir o mesmo time o máximo possível. Vai jogar com o Matheus Martins aberto? É ele que vai ser o ponta? Então é ele que vai ser o ponta. É o quarteto ofensivo com Arthur, Savarino, Matheus Martins e Igor? Então esse vai ser o quarteto ofensivo que vai ser mais utilizado. Vai ser o Santiago Rodrigues no lugar do Matheus Martins? Então esse vai ser o quarteto ofensivo que vai ser mais utilizado. Vai ser o Cuiabano, o principal da lateral esquerda? Então esse vai ser o lateral que vai ser mais utilizado. E assim a gente vai, né, repetindo o time. Os jogadores que estão jogando direto nesse momento é o Gregory, o Marlon, o Jair, o Barbosa, o Igor e o John. Os outros a gente vai revezando um pouquinho e faz sentido até. São jogadores muito exigidos. Os laterais são muito exigidos, os pontas são muito exigidos. Mas esse entrosamento, à medida que a gente assimila o modelo de jogo, ele vai ser fundamental para a gente poder ver o time do Botafogo melhorar o seu nível. Então, entrosamento também é um ponto extremamente importante nessa nossa caminhada. O Paiva ele nem muda tanto assim a equipe de um jogo para o outro. Eu só estou reforçando esse ponto porque os jogadores não estão com aquela facilidade para assimilar tudo que é necessário fazer. Então você tem que facilitar pelo outro lado. Você tem que criar essas conexões entre os atletas. A maioria ali já se conhecia, já jogava junto, mas você está jogando de uma maneira diferente. No fim das contas, se a gente ganhar a solidez defensiva trabalhando como um bloco único, jogadores tendo essa capacidade de se mover como uma coisa só dentro de campo, aumentando a nossa letalidade e, claro, colocando cada jogador na sua função, o entrosamento ele vai surgindo naturalmente e essa questão vai se fortalecendo. São 4 elementos que a gente precisa trabalhar melhor. Perceba, não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Trabalhar melhor. Existe uma baita diferença entre você trabalhar mais e você trabalhar melhor. Nesse momento, o Paiva e os jogadores, todos têm que assumir as suas responsabilidades. E todos têm que buscar trabalhar melhor, pelo bem do Botafogo. Quero saber a sua opinião, Fogão. Tem mais alguma coisa que você acredita é super importante para a gente ver o time do Botafogo de fato avançar? Deixe seu comentário aqui embaixo e volte logo mais na nossa resenha noturna. Eu e Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera. Fechou? Por hora é só. Beijo no coração. Fui!